primeiro agradecer aqui a todos, minhas colegas aqui, enfim, ao Departamento de Ciências Sociais. Acho que é uma iniciativa bem interessante, não tinha me apercebido, né, dessa importância de ter essa memória, enfim, do próprio departamento. E, particularmente, minha, né, já que estou aqui para me aposentar. Me graduei em Sociologia e Ciências Políticas na PUC, Rio de Janeiro. Depois, logo após a minha graduação, eu vim a saber que existia aqui, não é, na Fiocruz, um projeto chamado PES-SPEP, quer dizer, é uma sigla, né? E que teria condição e teria oportunidade para eu vir a trabalhar aqui. A coordenação era o professor famoso, Sérgio Arouca, e o professor Sérgio Góes, que coordenavam o PES e SPEP, e na época fui entrevistada pelo Arouca para saber, enfim, o que eu era recém-formada, né? Não tinha conhecimento algum de nada, digamos assim, a não ser da teoria, um pouquinho das ciências sociais. Mas me apresentou o projeto e tal, e disse que estavam começando uma atividade, e eu achei excelente, ótimo, né? Enfim. E comecei a ler alguma coisa, porque ele me deu, né, assim, uma referência que eu não tinha nenhuma, que foi exatamente a tese famosa dele de doutorado, o dilema preventivista. Então, pá! Vai ler aqui, então, a minha tese do dilema preventivista. Então, eu entro aqui dentro dessa referência, digamos, conceitual, que é sobre a questão da prevenção, ou desse preventivismo, não é? E aí já colocando uma certa articulação com a questão das ciências sociais, que a prevenção diz respeito um pouco a essas condições de vida, de trabalho, né? Enfim, da própria sociedade. Porque eu estava realmente assustada com a temática de saúde, como que uma socióloga vai trabalhar na área da saúde. O projeto, eu não lembro bem quanto tempo durou, mas era um projeto grande, financiado pela FINEP, e que englobava várias pesquisas, umas 8 ou 9 grupos de pesquisa. E já estava em andamento quando eu cheguei. Então eu fui para um projeto de pesquisa que era sobre um pouco a história ou a caracterização, a compreensão dos departamentos de medicina preventiva no Brasil. Era um projeto no Brasil que tinha essa característica, de pensar esses departamentos de medicina preventiva. Então, não se falava muito de saúde pública, mas se falava da medicina preventiva. Eu trabalhava com um grupo que era o Chico, assim conhecido como Chico Gordo, de Minas, uma figura histórica da saúde pública que coordenava esse projeto. E minhas duas grandes referências que estão aqui hoje é a Maria do Carmo Leal e o Javier Uribe, que trabalhava no mesmo projeto, na mesma sala, então era todo mundo junto naquela sala, lá atrás. E aí fiquei, não sei muito bem, não sei se chegou a um ano e pouco. A gente fazia pesquisa, eu consolidava alguns dados, eu começava a ter que fazer relatórios, né? Alguém ia para o campo e trazia informações, enfim, um trabalho bem de auxiliar de pesquisa, que era o meu papel. E logo em seguida começou o boato de que a FINEP não iria mais aprovar, dar continuidade ao financiamento do projeto. Então foi uma agitação e aí quase que não se trabalhava mais porque eram umas discussões, reuniões, a Arouca reunia, o Sérgio não sei o quê, reunia também, o que vai ser, as pessoas iam todos ficar sem emprego, digamos assim, sem trabalho. Então foi uma situação muito tensa na época.
E foi então que apareceu essa ideia, eu não sei exatamente de quem, mas acho que é do Departamento de Epidemiologia da ENSP, de fazer esse tipo de concurso, que está aqui, né, de pesquisadores, fazer uma espécie de seleção de pesquisadores em saúde pública, e que eu me inscrevi para fazer, e me inscrevi mais na área da epidemia. E aí foi uma coisa estratégica, porque na área de ciências sociais eu acho que tinha muita gente boa e muita gente antiga que iam fazer concurso. Então, alguém me orientou que para mim, no meu caso, né, seria melhor fazer nessa área que eu poderia, que teria menos concorrência, alguma coisa assim. Então, era um concurso público mais, bom, peronomútil, digamos assim. Tinha uma certa, era uma coisa meio interna, realmente, para acomodar as pessoas que iam ficar sem trabalho, né? Então, a partir de 78, com esse concurso, com essa seleção, que eu comecei a entender que existia uma escola de saúde pública. E dentro da escola de saúde pública, depois, eu acho, não sei bem quando, vim a descobrir que tinha um departamento de ciências sociais, aqui na ENSP. Porque logo que eu passei nesse concurso, eu fui para trabalhar em Paulo Sabrosa, no projeto de Leishmaniose. Um projeto em Jacarepaguá, e queria que eu fizesse alguma coisa em termos dos dados sociais, das questões mais sociais, né, do território, enfim, lá em Jacarepaguá. Depois, não me adaptei também à temática, digamos assim, não foi um trabalho que tivesse me apaixonado, que eu tivesse sido produtiva. E eu não sei como vim parar, conhecer o Departamento de Ciências Sociais e vim para cá. É uma coisa que foi uma alocação interna. Eu vim para Ciências Sociais e comecei através do Arlindo. O Arlindo coordenava, não sei se exatamente aqui nessa sala. E aí falou que eu poderia ficar trabalhando aqui, pensar o que eu queria fazer. Então era uma questão assim que eu achava que eu teria que entrar num projeto de alguém coordenando. Ela falou, não, você vai fazendo, vai estudando, vai pensando o que você quer, vai lendo. Então era uma coisa muito frouxa, né, digamos assim. Mas também maravilhosa, porque eu tinha toda a liberdade de estudar, que era uma coisa que eu gostava. E sempre fiz muito de ler, então fiquei lendo tudo sobre essa área de saúde pública, né? E aí comecei a me integrar no curso de saúde pública da ENSP, que era um curso famoso, e não sei se junto com o Javier, fui começando a participar das reuniões, da proposta pedagógica, da coordenação mais tarde, e já na década de 80, final da década de 80, comecei a participar de disciplinas dentro desse curso, mas na área de políticas de saúde. Nesse meio tempo, eu fui fazer mestrado em História na UF. E era um mestrado fantástico, eu estava começando, e um curso muito pequeno, era acho que o primeiro ano desse mestrado na UF, com um corpo docente muito bom. E aí eu entrei com essa discussão da saúde no Rio de Janeiro, na época de Oswaldo Cruz. Então, já fiz uma monografia de final de curso sobre condições de vida, de trabalho no Rio de Janeiro, no mesmo século. E fui me meter no arquivo, porque historiador é assim, né? Então vai para o arquivo, que são nossas fontes primárias. Eu fui para o arquivo histórico do Rio de Janeiro. Eu fui convidada para participar de um projeto de pesquisa que estava sendo desenvolvido lá. E que tinha a ver também com a questão da saúde, enfim, aí fui chamada. E aí eu conheci o Eduardo Stotz, que eu acho que fez o meu mestrado junto comigo, e o professor Vala,
que depois vieram os dois a trabalhar aqui. Eu comecei a trabalhar com algum projeto de história com a Lisabel Klein, que me incentivou a trabalhar, porque ela tinha contatos que, na verdade, era com o grupo do Gadelha, Paulo Gadelha, veio depois a ser presidente da Fiocruz, que tinha um núcleo de história ligado a alguma coisa também com saúde e condições de vida, de trabalho, enfim, funcionava na Cândido Mendes, na época. E aí fui um pouco nessa interlocução com esse grupo de história. E aí já fazendo então essa relação da história com a saúde pública, com a saúde preventiva, enfim, saúde em geral. E aí foi bastante interessante, né, esse contato com historiadores, né, essa conversa que eles lá já tinham uma equipe formada nessa área e tal. Então foi muito importante. E aí comecei um projeto de memória chamado a Memória das Iniciativas de Combate ao Câncer no Brasil. Aí eu comecei, o primeiro projeto que eu fui coordenar, e era com o INCA. Então a gente era fundamentalmente baseado em história oral, mas tinha todo um acervo também que foi disponível para nosso trabalho. E a gente começou a reunir vários pesquisadores, né, em torno disso. O Jaime Benchimol, da Casa de Oswaldo Cruz, passou um tempo aqui. Eu conheci a Marli, que eu esqueci o sobrenome, uma historiadora que depois foi trabalhar na Casa de Oswaldo Cruz, enfim. Então esse projeto saiu um livro, né? Foi uma publicação do livro, foi bem sucedido. Então, mas aí teve uma grande reformulação da nossa pós-graduação com a Cecília Minaio. Então, uma grande referência aí é a Cecília Minaio, que coordenou, reformulou, repaginou toda a proposta da pós-graduação na ENSP. Então foi uma experiência extremamente rica, né? E pude ficar me dedicando aí a essa área. Aí um pouco mais pensando a questão da sociologia, né, do conhecimento da sociologia com essa interface da saúde pública, não é? Então tive toda a liberdade, inclusive, para escolher um tema, era o tema que eu queria, era um tema que me agradava. Só sei que depois do meu doutorado, eu comecei então a me sentir plenamente acadêmica. E por direito, por titulação, por tudo. E comecei, além de orientar e dar aulas aqui na nossa pós-graduação, continuando, comecei a participar, eu acho que via Abrasco, da Comissão de Ciências Sociais da Abrasco. Então, é muito importante essa referência, né, de pontuar a existência desse grupo de ciências sociais dentro da Abrasco. Então eu circulava e comecei a conhecer o pessoal da área, interessado em ciências sociais, em saúde, com esse núcleo da Abrasco. Então a gente se reunia muito, tinha conferências, tinha congressos, eu participava dessa comissão. Então me deu várias oportunidades de publicação, de congresso, de conferência, e várias coisas por aí. Lembrando a questão dos serviços, na época chamava serviços básicos de saúde. Minha preocupação foi sempre nessa linha de pensar, nunca trabalhei, não com o sistema de saúde como um todo, não de pensar o SUS como um todo, mas de me dedicar
a essa questão chamada, então, dos serviços básicos de saúde, hoje em dia como atenção primária em saúde, não é? Saúde da família depois, enfim. Então, comecei a trabalhar nessa linha. Então, essa era uma linha de pesquisa que eu acho que continuou bastante tempo e com várias publicações, várias oportunidades de estar em outros centros aí no Brasil, né, e de estar indo a Brasília e discutir. Depois participei de uma pesquisa importante sobre a discussão do piso de atenção básica, não é? Na década em 2000, enfim, na virada do século. Essa era uma discussão importante, a implementação desse tal piso de atenção básica, então também trabalhei com isso. E não sei se foi exatamente também nessa época que eu fui fazer esse curso aqui da Gerência Social da OPAS, em Washington. Também foi outra referência importante do meu trabalho era um curso surpreendente, né? E quase um mês também de curso, um curso intensivo, com latino-americanos. Era um curso dedicado, digamos, para latino-americanos, não só para a área da saúde, era mais de políticas públicas, políticas sociais. Então foi uma coisa muito intensiva, muito interessante. Era um curso tinha uma didática, né, muito avançada, que eu aqui não conhecia, com recursos de computação, de simulação de situações, onde os alunos interagiam com essas situações. Então, tinha, claro, um debate ideológico, como se tinha em tudo, né? E achei absolutamente interessante o enfoque totalmente inovador, totalmente diferente do que nós fazíamos aqui, porque tinha essa questão de juntar para análise de políticas públicas, na abordagem de políticas públicas, a questão de dados, né? Dados de serviços, né? Enfim, trabalhar nessa dinâmica que aqui eu não via. Porque aqui nós temos um departamento, né, um departamento de planejamento que na época estava também abandonando, digamos assim, essa tradição de trabalhar com esse enfoque de gestão, né, de planejamento mesmo. E lá tinha essa coisa muito, muito forte. A Sônia Fleury era professora do curso e tinha aquele cara famoso, Stiglitz, foi um economista do Banco Mundial e que, assim, de uma generosidade, dando aula para a gente e com essa controvérsia, né, sobre aonde que se encaixava um cara que é economista do Banco Mundial, só aquelas, enfim, poderia estar dando alguma coisa de aula. E aí eu aprendi também uma coisa de avaliação, teve um enfoque, né, de avaliação. Nada se faz que não seja avaliado. Avaliação de serviço, avaliação de política, avaliação da gestão, enfim. Então, também teve uma discussão sobre isso, já com essa preocupação de indicadores, os indicadores sociais, né? Então tinha um enfoque que aqui nós não dávamos, enfim. Depois disso, tive então várias publicações nessa área, né, de serviço, municipalização, atenção primária, atenção básica. Participei de grupos em Brasília para discutir esse PAB, né, como consultora. E aí entra uma questão aqui do DELIS, não é? Aí era o Paulo Busch. Eu lembro daquele, que hoje é deputado, que trabalhava com Paulo Busch, Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, que veio com esse enfoque, né, de propor essas questões de desenvolvimento local. E era uma época
inovadora, na minha perspectiva, até hoje, sobre a questão da pobreza, da desigualdade, das áreas de exclusão social, né? A questão de, como a Lena lembrou, né? Na época se chamava, com a Ruth Cardoso, as comunidades solidárias. Então isso tudo estava assim, muito efervescente em termos de inovação e até de inauguração, né, dessa perspectiva de desenvolvimento social. Então isso bateu aqui bastante forte, né? E a ENSP, sim, a Fiocruz e a ENSP se engajaram nesse projeto e tal. E que o Paulo Busch é uma presença grande. E eu e Lena, não lembro mais de quem, acho que fomos só nós duas, fomos fazer um pouco, acompanhar esse processo todo, ir a todas as reuniões, um pouco para registrar todo esse movimento. Então, monitoramento desse projeto, dessa proposta, porque as pessoas se reuniam, então reunia desde da ENSP, com Paulo Busch, o pessoal da habitação, da saúde, do saneamento, transporte, da Caixa Econômica, que trabalhavam todos nessa lógica do desenvolvimento social. Isso durou alguns anos, né? Essas reuniões, a gente aprendi demais, né, durante esse processo. E acho que logo depois disso emenda para a questão local. Ou já estava aí a questão do Delis Manguinhos. E aí uma proposta também toda articulada, né? De inserção aqui nesse território, de um pouco poder levar desenvolvimento social nessa perspectiva de levar, de estar junto, né? De ser uma outra interlocução, porque já existia 1000 coisas acontecendo aqui no território, aqui em Manguinhos, e a gente daria algum respaldo, alguma contribuição, algum monitoramento também nesse processo. Então, foi um projeto grande, custoso, em termos de investimento pessoal, porque acho que recurso não tinha, né? Grandes recursos. Mas tínhamos uma estrutura para trabalhar e também foi muito interessante, né? Teve vários desdobramentos de publicação, de livros, de grandes e pequenos, de folders, de uma série de questões. E essa época um pouco se dá também uma transição, acho que é bem dessa época, um pouco antes, com a questão da computação e da informática. Eu acho que nada mais se fazia que não fosse em termos, né, eletrônicos. E aí era um trabalho intenso de diálogo com as lideranças da comunidade e lideranças de outras, né, secretarias e de outras tantas vertentes dentro da própria comunidade, né, um conflito de interesses, de formação, de grupos na comunidade, até entender a associação de moradores, o que representa, está interessada, não está, como é que a gente trabalha com isso. Então era uma efervescência aí de coisas. Lembro do Willer ter uma participação com a gente, fundamental, né? Ajudou a fazer um levantamento também, um estudo sobre o movimento local, a vida associativa em Manguinhos. Super importante, do Delis, a gente logo emendou com o projeto, esse famoso projeto do Canadá, e que o Paulo era o coordenador, né, na época, coordenava. Então, todo esse material nosso, né, nós viramos um case, como se diz,
para os grupos, né, no Canadá, diversos profissionais do Canadá. Então teve uma intensa troca com nós, indo para o Canadá, vários professores vindo para cá, e bibliografia, e aí toda uma discussão sobre a promoção da saúde, porque aí a ideia começou a migrar dessa perspectiva do Delis para a questão da promoção da saúde, que era uma discussão conceitual inovadora para nós aqui no Brasil, e que Canadá era uma liderança internacional. Então foi uma coisa bastante interessante, muito feliz que Paulo Buis, Antônio Ivo aí, enfim, o Matida pela Abrasco tenham vislumbrado essa perspectiva de trazer essa discussão de promoção da saúde para cá. Eu estava lá no Canadá, fui fazer o meu doutorado, pós-doutorado lá, de 6 meses, e com esse enfoque em avaliação da promoção da saúde. Era um pouco, né, uma professora, Luiz Potivan, uma referência internacional nesse tema. Aí nós já circulávamos em todas as conferências internacionais de promoção da saúde, várias, todo ano tinha, às vezes tinha 2. E então nós viajávamos bastante para essas conferências para apresentar trabalho daqui, enfim, era uma circulação bem interessante. E eu fui fazer especificamente lá nessa perspectiva da avaliação. Então, a minha preocupação toda, aqui, para deixar bem claro isso, é a questão, depois desse mergulho no local, no território, né, essa questão bem, né, de estar inserida no movimento social e na questão do que impedia ou facilitava o desenvolvimento de políticas dentro desse espaço, eu resolvi que a ideia eu tinha, né, era uma obrigação de tentar criar algum conhecimento sobre tudo isso. E me dei conta de que eu ia ficar mergulhada nisso e ia afundar, não sairia mais, digamos assim. Me deu essa sensação de eu precisava voltar para uma questão teórica, para um olhar um pouco mais distanciado, para entender aquela dinâmica. Se eu ficasse provavelmente na dinâmica, eu acho que eu não iria produzir mais nada. Então, essa parada para ir lá fazer meu pós-doc foi fundamental. Eu respirava, o que eu estou fazendo? O que é isso que está sendo produzido? Para quem? Como? A que será que se destina, como se diz, né? Quem é que vai, qual é a utilidade disso tudo? Eu achei que eu tinha que voltar para estudar, para pensar para pensar uma outra coisa que sempre me fascinou, que é ter um arcabouço teórico conceitual para pensar a realidade, digamos assim, né? Para dar alguma contribuição importante, ou enfim. Aí já estava eu totalmente trabalhando também na nossa pós-graduação, dando aulas, curso na nossa área de saúde e sociedade, fundamental, de importância, né, na minha formação. Então já estava orientando teses, várias teses, enfim. E comecei também um pouco a colocar essa questão mais da promoção da saúde, que não era comum aqui. Enfim, nosso grupo foi pioneiro nesse sentido. As pessoas tinham uma certa implicância com a temática, porque não sei lá o quê, não era coisa de americano e canadense, não tinha nada a ver com o Brasil, com a nossa realidade, enfim. Então era um pouco, digamos assim, não tinha nenhum status importante falar em promoção da saúde aqui na saúde pública. Foi aos poucos, né, que começou. Então a gente migrou de uma base conceitual da prevenção, da medicina preventiva, e agora, na verdade, a gente estava com uma outra referência conceitual sobre a promoção da saúde. E aí a articulação também, em termos da Abrasco, já com grupos, né? Uma área que foi criada de promoção da saúde dentro da Abrasco,
com Álvaro Matida na coordenação da Abrasco, e Álvaro Matida que me convida para coordenar esse projeto que seria do Canadá, de promoção da saúde com o Canadá, e aí já era um projeto nacional. Então já fiquei completamente assustada com essa proposta. E estava lá eu, lá na minha teoria, querendo fazer avaliação, e, enfim, aí entra essa proposta com 6 núcleos, 5, no Brasil, e já numa dinâmica muito específica do Ministério da Saúde, dessa área dentro do Ministério da Saúde, e já um debate, né, já um grupo consolidado, digamos, que já trabalhava com promoção da saúde, em São Paulo, na USP, né, Márcia Westphal, Marco Ackermann, em Curitiba, Simone Moisés, uma referência importante. Em Recife, a Ronice. Ceará tinha um núcleo bem interessante, em Goiás, enfim. Americana, mas aí estava dentro de São Paulo, enfim. Então foi um projeto que permitiu essa dinâmica. Era um projeto com o Canadá. O Canadá financiava, né? Financiava, vinham os canadenses, a gente fazia reuniões, a gente podia se deslocar pelo Brasil para essas reuniões todas, para esse projeto. Então, já tinha tido, como eu falei lá no curso de Washington, né, de gestão social, gerência social, gerenciamento social, e aqui para a promoção da saúde, pelos canadenses que vinham aqui e falavam isso sempre. Temos que consolidar essas informações, temos que avaliar, temos que analisar isso. Porque era um trabalho insano, né, do DELIS, com as populações, com os grupos de desenvolvimento, um trabalho de base, vamos dizer assim, né? Essa palavra já não se usa há muito tempo, mas a ideia era essa, né? Empoderamento era uma outra questão muito forte, né, de participação, de empoderamento, não só pela questão da intersetorialidade, mas fundamentalmente para empoderar a população e essa vertente da educação também, saúde, educação popular, o que seja. Então isso era uma coisa muito importante aí dentro da proposta. Mas sempre com o enfoque que os canadenses colocavam, né, dessa perspectiva também de criar conhecimento, de consolidar o trabalho do pesquisador, né? Então, que a gente não tivesse essa confusão, ou tentasse minimizar a confusão entre pesquisador e ativista social, se eu posso usar essa expressão, né, de mobilização social. Então, onde é que é uma coisa é outra, né? Como é que isso se mistura? Enfim, eu achava que estava começando a misturar demais na minha, digamos, na minha perspectiva, não é? Com esses parceiros, a coisa estava tomando uma dinâmica que eu não me identificava muito. Aqui entre nós outros, a questão era de avaliar política, né? Se fosse avaliar alguma coisa, era para avaliar as políticas. Então, era tudo nessa pegada de avaliar a política. E os canadenses colocavam, muito pragmaticamente, que a questão é de avaliação de programa. Então, eu tenho que entender e definir conceitualmente o que vem a ser um programa. Que não é exatamente tem uma referencial política, evidente, mas ele é em si um programa. Então, o recorte, né, o quadro analítico de referência era de programas de saúde. Promoção da saúde, mas de programas de saúde, não é? Então, eu acho que essa é a contribuição. E aí tem, digamos assim,
não uma receita de bolo, porque nada tem, mas tem que ralar para poder entender o que é isso que a gente está chamando de programas, não é? Que a Louise era, assim, Louise Potivan, uma referência importante nisso, internacionalmente, né? Uma pessoa controversa, ela própria, né? Na sua maneira de ser, academicamente e tal, mas era um pouco essa ideia de dar esse enfoque, né? De tentar extrair teoria dessa base de programas sociais, de desenvolvimento local, de empoderamento comunitário, de iniciativas locais. Era um pouco fazer a volta, né, de que eu estou tirando de conhecimento e posso consolidar isso em termos de produção acadêmica, de estar formando outras pessoas nessa vertente, nessa direção. Então eu acho que aí eu fiquei já dando disciplinas, né? Voltei dando uma disciplina de avaliação, de promoção, um grupo de leitura, porque, né, também não tinha nenhuma bagagem monstruosa sobre isso, eu estava fazendo mais propostas de leitura sobre isso, com grupos e tal. Então sempre tive essa vertente de dar aula também, né? Nunca abandonei totalmente, nunca deixei de dar aula e orientar nesse tempo todo, né? Com não sei quantos projetos aqui. E nesse caso, trazendo essa leitura, né? Acho que curso de promoção da saúde já tinha, foi criado, né? Não sei se tinha uma disciplina, acho que Dina também trabalhava e Castiel nessa vertente da promoção da saúde. Um trabalho super bacana, né, de pensar conceitualmente a promoção da saúde. E um pouco essa vertente nossa, que era de entender a avaliação de programas, né, e programas de promoção da saúde em particular. Uma questão que é assim, muito, para mim, né, significativa, é sobre a questão de uma certa migração. Quando eu entrei aqui para trabalhar, eu sempre ouvi essa expressão que para mim ficou muito cara, muito importante, sempre, né, logo no início, de que nós trabalhávamos para o Estado e não trabalhávamos para o governo. Essa era uma diretriz assim, que eu achava super importante, né, e que me fez pensar e até entender o que eu estava querendo se dizer com isso. Então, que nós não sofreríamos assim, né, por a questão acadêmica, de estarmos aqui na academia, que a gente teria que ter independência teórica, conceitual, para poder pensar e trabalhar, independente de qualquer partido político, movimentos e qualquer coisa. E depois a gente migrou, se eu posso dizer assim, para uma outra perspectiva, né, que também não foi logo que eu percebi, mas que era a ideia da escola de governo. Mas comecei a ficar um tanto incomodada com o que eu achava que era um recuo numa perspectiva mais de independência intelectual, acadêmica, e crítica e analítica. Então, eu acho que eu comecei a ver que algumas coisas estavam indo para um lugar que eu não queria, que eu não concordava, e que tinha que ser analisado e visto e discutido. E aí o debate, em vez de crescer, parece que diminui. É muito incrível isso, porque eu entrei numa instituição que era efervescente de debate acadêmico, de debate intelectual. Então foi assim que eu entrei para cá e assim que eu me apaixonei por essa instituição. E vinha todo ano de eleição, isso aqui, nosso auditório estava cheio, né, de candidatos, de partidos, e debate político propriamente e também o debate acadêmico. Eu achei que, enfim, essa coisa estava um pouco indo para um caminho que não era o que eu achava razoável.
E também tudo mudou muito, né, nesses anos para cá, e a produção, a produtividade, o currículo Lattes, as avaliações, e aquilo tudo assim mecanicamente, mudou muito, né, e cresceu muito, evidente, a pós-graduação cresceu muitíssimo, tudo que eu acho para o bem, né, tudo muito melhor nesse sentido, mas também com uma certa rapidez, né, uma certa dinâmica que não era mais a minha. Bati contra uma perspectiva dogmática. Então, acho que isso também tem que ficar registrado. Eu acho que essa visão, essa perspectiva dogmática foi se acentuando aqui dentro de uma maneira, aqui dentro, no país, na academia em geral, nas universidades, de uma maneira muito forte. E um pouco servindo de camisa de força para a gente, né, tentando, né, enquadrar as coisas que podem ser ditas do que não pode ser dita, que isso aqui fica bem, isso aqui não é. Então, a promoção da saúde, porque é do Canadá, o Canadá é liberal, é neoliberal, e aí por aí vai, né? As pessoas começam a fazer narrativas completamente enviesadas. Às vezes por má fé, poucas vezes, imagino eu, por má fé, mas outras vezes porque é uma leitura mesmo dogmática e as pessoas estão ali com outra, digamos, interesse, né? Com outra perspectiva, com outra trajetória, enfim. Então é muito complicado tudo isso, né? Mas acho que sempre me pautei por essa questão. Então tem muito. E acho que também o que fica para a posteridade são essas controvérsias, essas tensões, né? Que isso é que dá vida aí né? Nas nossas trajetórias.